Chegamos a mais uma sabatina com candidatos a prefeito e vice do município de Estrela. E vamos ter a participação da candidatura de João Agostinho Brown, do Progressistas, que é candidato a prefeito, com a candidata a vice-prefeita, Rosemary da Silva Franco, também do PP. Com eles nós vamos conversar a partir de agora sobre um total de 12 temáticas para que o eleitor possa conhecer um pouco mais destas plataformas de governo, Luciana. Exato, e vamos começar falando um pouco sobre como foi a construção desta candidatura e da própria chapa. Olá. Olá, Luciana. Olá, Lucas. É um prazer estar aqui no Grupo Popular, explicando aquilo que se pretende implementar a partir de 1º de janeiro na gestão progressista à frente da Prefeitura Municipal de Estrela. Falar da construção da nossa chapa é algo que me traz muita satisfação e ela foi muito bem pensada, né? Nós vínhamos de uma eleição de deputado, onde eu atingi 10.955 votos no total, 5.233, se eu não me engano, apenas no município de Estrela. E nós vínhamos de um cenário de setembro com uma catástrofe de enchente, né? Novembro com uma catástrofe novamente de enchente. Aí nós tivemos nesse meio tempo, em plena calamidade pública, um show de padre. Em janeiro nós tivemos um temporal que também prejudicou muito nosso município. Em maio a gente teve a catástrofe que foi no estado todo e Estrela foi muito atingida. E a gente não viu em nenhum desses momentos a presença constante e a liderança do atual prefeito. Então, por ter sido tão bem lembrado como o vereador mais votado no meu município, com 807 votos, uma das maiores votações na história do município, ter sido muito bem prestigiado também na eleição de deputado, eu me senti e fui muito solicitado para isso, para que a gente fizesse uma construção, uma alternativa à atual administração. É importante frisar que eu sempre me mantive independente nos meus 2 mandatos, né? Tanto que nós abrimos uma comissão que investigou os gastos do Covid na gestão Rafael Malman. E agora, na gestão Elmar Carini, nós também nos mantivemos na oposição, votando contra absurdos, por exemplo, como o aumento de gastos com CCs, né, o aumento da máquina pública, né, sendo que o município já se encontrava numa situação de dívida complicada. Então, nós mantivemos a independência votando contra. E a comunidade, percebendo essa independência, percebendo essa oposição, vinha nos pedindo para que nós colocássemos uma chapa que realmente mudasse a Prefeitura de Estrela, né? A gente caminha muito pelas ruas e percebe esse sentimento de mudança. Então nós fomos, durante a construção, já no final do ano passado, sendo procurados por vários partidos políticos. Vários partidos vieram, queriam coligar com o PP, mas o PP, até pela magnitude que o partido tem, pelo número de filiados e pela qualidade desses filiados, entendeu que ela deveria colocar chapa pura. Né? Nós fomos convidados para compor com outros 4 partidos políticos e nós entendemos naquele momento que era importante manter uma chapa pura. Por que manter uma chapa pura? Para que quando nós chegarmos lá em 1º de janeiro, a gente não tenha que lotear a prefeitura. Hoje, um dos principais problemas a serem enfrentados por nós, Mary, a partir de 1º de janeiro, é colocar as contas em ordem. Fazer uma diminuição da máquina pública, uma máquina pública que hoje está inchada. É importante se destacar que nós temos um recorde de CCs, desde a gestão Rafael Malman, passando pela gestão Elmar Carini, em que se teve um exagero, um recorde de gastos na administração pública. E é isso, exatamente isso, que nós precisamos trabalhar para que a Prefeitura volte a ter a capacidade de fazer investimentos com recursos próprios, né? Então, essa construção dessa candidatura partiu especialmente da sociedade que não queria mais aquele empreguismo, de não querer mais aquelas mesmas pessoas
muda só a cabeça, mas o grupo político se permanece o mesmo nos últimos 12 anos, né? Parece um teatro de tesouras. Então, infelizmente, isso vem falaciosamente agora nessa eleição. Novamente, eles tentam manipular a população, tentando se dividir, tentando dividir o voto, para que eles permaneçam no poder, e a gente se sentiu na obrigação e também convocados pela sociedade de apresentar uma chapa de oposição verdadeira a essa atual gestão Elmar Karim. Eu complemento dizendo que, então, eu estou compondo a chapa, né? Todo mundo sabe, não é mais novidade para ninguém, que eu sou da área da educação, né? Eu sou mestre, tenho especialização na área de gestão de centros educacionais, então eu nunca fiz parte, né? Eu sou o embrião da política, né? Mas eu estou muito feliz de caminhar com o João, porque eu sempre quis fazer a diferença no meu município e também nunca tive chance, né? Então, estamos bem felizes, né, João? E a maioria dos nossos vereadores tem algo muito que me chama muita atenção. A maioria, se não está estudando, já está na fase de fazer uma especialização. A maioria tem o seu emprego, também não depende da política para viver, né? Então, acho que é isso, né, João? Nós temos cinco dos nossos candidatos a vereador são professores, né, formados. O pessoal da educação física tomou conta da nossa chapa. E Mary, João, se vocês forem eleitos, então, quem vai fazer parte da equipe de governo de vocês e quem não vai fazer parte? Principalmente você falou, né, João, na questão de lotear a prefeitura quando chegar. Então, se vocês puderem falar um pouco mais sobre essa isso. é uma parte bem importante, né? E até por nós estarmos com chapa pura, nós não precisamos efetivamente lotear a administração. E eu sempre digo que a Mary é o maior exemplo daquilo que a gente pretende implementar na nossa gestão, que é uma gestão mais técnica, que é uma gestão mais competente, com um olhar valorizando as pessoas, né? Nós não precisaremos colocar uma delegada na Secretaria da Saúde, pessoas que muitas vezes não têm o comprometimento adequado com a população, só porque é a indicação do vereador A, do vereador B, do partido C, né? Nós não temos esse compromisso, nós não temos o compromisso com qualquer outro partido político. O nosso compromisso é com o município de Estrela, em melhorar e atender e priorizar as pessoas dentro do município de Estrela. E por isso nós mantivemos o pé e estamos hoje disputando uma eleição contra partidos e contra candidaturas que têm 3, 4 partidos na sua volta. Nós não vamos ter o compromisso daquele empreguismo que vem sendo trabalhado nos últimos 12 anos. Nós vamos colocar pessoas capacitadas dentro da administração pública. Esse é um grande diferencial, né, Mary, da nossa futura gestão a partir de 1º de janeiro. Isso aí. João, ali tem quem não vai fazer parte. Eu acho importante, né? Quem não vai fazer parte. Eu joguei meu voto fora na última eleição, porque eu votei em alguém que era contra, que era oposição e agora está lá dentro, né? Então, assim, quem não vai fazer parte é importante deixar isso bem claro. Eu sempre me mantive independente na Câmara de Vereadores, fazendo uma oposição ao atual governo. Então, sem dúvida alguma, o atual gestor não fará parte, né, da nossa administração, bem como a nossa adversária nesse pleito. Nós teremos o cuidado de pensar dentro da sociedade pessoas capacitadas para áreas importantes, por exemplo, como assistência social, para áreas importantes hoje, como a SMEL, que nós pretendemos recriar, né, uma secretaria de esportes, que na gestão Celso Brenso conseguia atender até 2.000 crianças dentro do município de Estrela, e é uma ótima alternativa ao contraturno escolar também, para complementar, inclusive, o contraturno escolar, aliás. Então, nós vamos buscar dentro do mercado, dentro da sociedade Estrela, pessoas capacitadas para realmente somar ao governo, assim como a Mary tem somado tanto na nossa chapa. Ela personifica, novamente frisando, aquilo que a gente quer para o nosso município. Pessoas capacitadas à frente da prefeitura para administrar um orçamento com muita responsabilidade. Bom, falamos de composição da chapa e também de, claro, já uma linha de composição para governo. Nós daqui a pouco vamos falar individualmente por setor, mas de uma maneira geral, olhando o plano de governo da candidatura João Mary,
Qual é o diferencial ou quais são os diferenciais do plano? Essa é uma pergunta muito importante, né? E eu gostaria que a sociedade em Estrela, que os nossos munícipes, analisassem o plano de governo de cada um dos eleitores. Não aquilo que está no vídeo, não aquilo que está na rede social, não aquilo que eles falam, mas o plano de governo. O plano de governo é o compromisso que o candidato faz e protocola ele no TRE. Né? É a partir do seu plano de governo que ele será cobrado. E nós temos um plano de governo muito robusto, muito pensado pela sociedade, construído em conjunto com as forças vivas do nosso município, escutando professores, educadores, profissionais da área da saúde, profissionais da área da assistência social, do meio ambiente, né? E nós temos algumas diferenças muito importantes. Uma delas eu já citei, que é a volta da Secretaria Municipal de Esportes. A SMEL era a segunda secretaria mais antiga do Brasil. Segunda secretaria mais antiga de esportes do Brasil. Ela já foi um vetor de desenvolvimento do nosso município. A gente fala sobre isso hoje nos nossos encontros, nas nossas conversas com os eleitores e a gente sente assim uma saudade, um saudosismo tão grande da SMEL, dos projetos que ela tinha, dos hoje adultos que tiveram a oportunidade de fazer uma escolinha de vôlei, de canoagem, que tiveram a oportunidade de praticar esse esporte em outros municípios, porque dentro do município isso era incentivado. Né? Então nós vamos retomar a SMEL ao modelo como era na gestão Celso Brenso, com aqueles 13 projetos sociais, com aqueles 13 escolinhas. Isso tinha futebol, vôlei, canoagem, vela, até xadrez tinha. Né? Atendendo naquela época 2.000 crianças, e eu acredito que hoje o número seja ainda maior. Então nós temos que ter uma secretaria que tenha atenção e foco nas pessoas e no esporte. O esporte hoje ensina a trabalhar em equipe, disciplina, ele forma caráter. Além da Secretaria de Esportes que nós pretendemos recriar, nós pretendemos trabalhar muito forte também na área da saúde. A Secretaria da Saúde hoje, que vem sendo administrada por uma profissional da área da segurança, é importante destacar, uma indicação estritamente política, né? Nós vamos voltar a ter uma Secretaria da Saúde com formação técnica, né? Administrada por um profissional da área da saúde. E nós temos algumas diferenças. Hoje um posto de saúde no município de Estrela fecha às 16h30, às 4h30 da tarde. E aí você vai pensar, aquele funcionário de uma empresa, de uma indústria dentro do município, que muitas vezes, na maior parte das vezes, encerra o seu expediente às 18 horas. Ele vai acabar ou indo para o PA ou indo para o pronto atendimento, sobrecarregando esses serviços, né? Gerando, às vezes, uma insatisfação naquele serviço. Então, nós vamos ter um posto de saúde, inicialmente o posto de saúde central, com horário estendido até às 21 horas, Lucas. E é importante destacar, muitas vezes a gente fala de projeto e não mostra onde vem a dotação orçamentária. Hoje existe recurso em Brasília para o terceiro turno nos postos de saúde. Existe esse recurso, temos que apresentar o projeto, mostrar que em Estrela isso vai acontecer, que as pessoas vão poder sair do seu horário de trabalho e ser bem atendida num posto de saúde. Mas não só isso. Não só isso, nós temos que também estender o horário da farmácia até o horário em que o posto fica aberto. Porque muitas vezes a farmácia acaba fechando às 14 horas. Né? E a gente tem casos e teve muitas conversas com a nossa comunidade em que eu já vi pai chorando porque não tinha o remédio, o dinheiro para comprar o remédio para o seu filho, para sua filha. Então nós temos que ter essa responsabilidade de investir naquilo que realmente é prioridade. Parar de gastar em besteira como fornos da praça e em ampliar o número de exames, em ampliar os remédios na farmácia que o município tem também. Então nós vamos trabalhar essa questão na saúde. Na educação, Mary. João, antes da gente ir para a pauta educação, acho que é importante destacar que ainda dentro da saúde, nós pensamos em criar um programa que vá cuidar da saúde mental, porque assim, tivemos uma pandemia, tivemos enchente, catástrofe, e como é que estão as nossas famílias, né? Precisa ter um programa e a gente pode pensar algo a nível de CAPS, para tratar da questão mental, mãe, pai, como é que está isso, né? Os adolescentes, quem é que está olhando para isso? A gente sabe que tem a primeira infância ali que
precisa, né? Eles já estão com isso desde lá da pandemia. Então, eu acho que é um diferencial também dentro do nosso plano, né? Dentro da saúde, sem dúvida alguma. E também, Mary, a questão do convênio das parcerias com entidades privadas, né? Uhum. A gente sabe hoje que para um simples eletrocardiograma, para uma consulta com um especialista, tem se levado 2 anos até esse processo se findar dentro do nosso município. Então, firmar parcerias com entidades como a Univates vai reduzir em muito esse tempo para esse atendimento, né? São questões que a gente pretende trabalhar a nível de saúde. Lu, para tu ter uma ideia, ontem um munícipe contou para nós que ele está mais de 1 ano esperando para ir no dentista. São coisas que não... É a falta de prioridade no investimento público, né? A nível de assistência social, um projeto que eu já venho trabalhando nele, já venho pedindo, cobrando desde 2017, que é um centro de convivência para idosos, que ele vai funcionar durante o dia, né? Nós vamos construir no município de Estrela um centro de convivência para idosos, onde aquele idoso ele vai poder ir durante o dia, confraternizar, conversar, se integrar com outros idosos, né? Vai poder jogar sua cartinha, vai poder jogar um dominó, vai poder fazer um artesanato, vai poder fazer em parceria com a SMEL programas de saúde, né? Programas de ginástica para a terceira idade. Ela vai poder ser atendida ali, medir a sua pressão, medir a sua diabetes, mas eu sempre fico pensando, e quando eu pensei nesse projeto, eu me lembrei muito da minha avó. A gente acabava saindo de casa para trabalhar e ela ficava sozinha. E eu percebo que muitas vezes o idoso ele só tem um evento mensal, né? E a gente quer tornar isso uma rotina. Para ele vai ser qualidade de vida. Ele ter um espaço onde ele vai conviver com outros idosos, num ambiente agradável, de acolhimento para esse idoso, em que nós vamos chamar, e também, novamente, existe projeto federal, é um projeto chamado Centro Dia, que inclusive já existe aqui no Vale do Taquari. Então nós queremos implementar isso dentro do município de Estrela para dar conta também de uma das maiores necessidades que todo o Brasil tem, que é o envelhecimento gradual da população. Isso não é diferente de Estrela. Então nós temos que criar projetos para fazer esse acolhimento, esse melhor atendimento da terceira idade também. Muito se fala muitas vezes das creches para as crianças, das escolas, mas nós temos que lembrar que a nossa população está envelhecendo. Então a gente tem que dar esse atendimento com qualidade. Para isso nós queremos criar e implementar, e está no nosso plano de governo, ou seja, é um compromisso, a criação de um centro de convivência para idosos, que será o Centro Dia. João, Mary, vocês falam algo muito importante no plano de governo, retomar o centro de atendimento materno-infantil e buscar recurso para um L ponto em prédio perto do hospital. Se vocês puderem explicar brevemente como vocês pretendem dar andamento a isso. É importante, né? Nós tivemos uma catástrofe em setembro e uma em maio, em que a cidade ficou dividida em 3, né? A cidade ficou dividida em 3. Então, muitas vezes, os profissionais da saúde ficavam muito longe da onde ficava aquela população mais fragilizada. E aí a minha mulher está grávida agora, nesse momento, e eu fico imaginando as mãezinhas que, porventura, tivessem que dar à luz naquele momento de catástrofe. Ainda bem que nós tínhamos conexão aqui com Teutônia, mas quanto tempo levaria para essa mãe chegar até lá? Então nós temos que criar uma maneira, criar infraestrutura para esse atendimento ser mais rápido, né, e ter parceria, firmar, ampliar a parceria com o hospital de Estrela, que não é de Estrela, mas está em Estrela, né? Há uma diferença grande entre essas duas coisas. Buscar recursos para que a gente implemente um heliporto ali para realmente dar esse atendimento mais rápido para as pessoas, especialmente nessas catástrofes, né? Mas também, evidentemente, nas transferências de pacientes urgentes que tenham que ir para outros municípios e, porventura, tenham que se utilizar de um helicóptero. De outra forma, eu já falei da questão dos convênios com a Univates. Nós tínhamos o CAMI aqui no município e hoje o CAMI está totalmente fragmentado. Ele acabou indo para 2 prédios separados. Então a gestante ela vai para um posto,
E quando ela dá à luz, ela segue fazendo a consulta ali, mas o filho ela tem que levar para um outro posto porque o pediatra está numa infraestrutura separada. Então nós queremos unificar esse atendimento da gestante com todo o trabalho de obstetrícia, depois relacionado ao parto e dando prosseguimento na pediatria. Né, fazer com que esse atendimento seja unificado para facilitar a vida dos profissionais, o acompanhamento dessa mãe e, evidentemente, para economizar recursos. Muitas vezes a família é uma família carente e a gente tem que facilitar e dar a resposta mais rápida também. A questão da saúde já entrou muito forte nas prioridades dentro dos diferenciais do plano de governo. Tem mais algum aspecto da saúde, algum projeto relevante que vocês gostariam de abordar? Na área da saúde, os principais são esses: estender o horário de atendimento, né, é importante, uma capacitação contínua também, a valorização, e para isso também a gente precisa voltar a abrir concurso para a área da saúde. Grande parte dos profissionais hoje são terceirizados, nós entendemos que eles são muito competentes, mas nós temos que ter um olhar também para o fundo de previdência, né? Nós temos que lembrar que hoje o fundo de previdência ele é deficitário e nós precisamos abrir concurso para ter profissionais cada vez mais preparados, até porque se a gente vai investir na qualificação contínua, que a gente invista num profissional que é do quadro e que vai continuar a política pública além do nosso governo, né? Mas uma grande diferença também, para continuar nessa pauta, é a educação. Na educação... Justamente a próxima pergunta era sobre educação. Então, tá Camille, né, mete a pergunta aí para nós. Quais são os projetos de vocês para a educação? Como vocês querem dar mais ênfase a isso? A Mary, então, estando especialmente nessa área, né? A educação é uma área, eu costumo dizer, e não tem secretaria mais importante ou menos importante, eu acho que todas se complementam, né? Mas aí eu tenho que puxar para mim sempre, que para mim a educação é a base, né? Então, o nosso plano de governo, e assim, eu friso muito isso, muito me orgulha, aquele compromisso assumido, né? Porque agora já se tem discursos em cima do nosso, né? De que que as pessoas também vão fazer, né? Mas, enfim, vocês são de Teutônia, vocês sabem que eu tive uma passagem por aqui, então, assim, eu digo que o que é bom a gente leva com a gente, né? E eu tenho muito orgulho, e o João também, né, João? Agora está imerso dentro da área da educação, né? Convivendo com uma prof o tempo todo. Quero dizer que muito me orgulha que no nosso plano de governo nós temos um diferencial, e vocês já devem ter ouvido falar aqui em Teutônia, que é a Escola Polo. Essa Escola Polo, ela vai dar suporte para as mães durante um período no mês de janeiro, tá? Durante o mês de janeiro, ela será o suporte. Teremos uma escola a partir de 2026. Claro que isso tem que fazer projeto de lei, tem toda uma caminhada, um processo que precisa ser feito. Mas a ideia é abrirmos uma escola no mês de janeiro, de 15 a 20 dias, e é importante destacar, né, João, que nenhuma professora e nenhuma monitora perderá qualquer direito. Nós iremos buscar parcerias com a Univates, que tem o curso de pedagogia, tem as universidades em Lajeado também. Aí quem vai nos dar também um suporte muito bom para que esse projeto nosso funcione, né, é a SMEL, não dá para nós esquecer. A SMEL ela vai ser importante para a Escola Polo, mas também para o contraturno, né? Além da Escola Polo, então, que a gente vai desenhar isso ao longo de 2025, ela é o diferencial do nosso. Vocês sabem que aqui tem o SEMEAR, né? Então, o SEMEAR, conversando com a população em Estrela, eu sou mãe atípica, então eu senti na pele o que acontece quando uma mãe não tem um suporte, né, adequado. Então, a ideia é criar um centro em Estrela, que não vai se chamar SEMEAR, porque já existe, né? Mas ele vai ser na mesma modalidade, com pessoas concursadas para dar continuidade. Teremos fono, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, se conseguirmos, né? Porque é um profissional muito requisitado, psicóloga. Então, ele vai ser...
vai estar no tripé da educação, vai ser o pilar entre a escola e família, dando esse suporte, né? Porque a gente sabe que hoje é difícil quem vive a inclusão. Tem mais alguma coisa que eu tenho? Iremos também dar uma alterada no cronograma de formação para os professores. É um pedido dos professores e dos monitores, né? Então, nós iremos mudar a modalidade de formação. Não terá mais palestra. Nós iremos pegar os índices e trabalhar em cima daquilo que precisa ser melhorado. Estrela não está com índice ruim, não, tá? Só que isso é mérito dos nossos professores, que se empenham e eles dão o melhor, dão além do que, né, de fato tem de incentivo. Nós teremos um ponto importante, que não teremos mais a Estrelas do Conhecimento, né? É verdade. Nós não teremos mais a Estrela do Conhecimento que foi iniciada nessa gestão, né? Mas iremos sim incentivar a pesquisa científica a partir das séries finais. E nós iremos retomar com a Feira do Livro. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais de como vai funcionar essa escola polo, né? A escola polo é para aquela mãe, para aquele pai que comprovadamente tiver que trabalhar no mês de janeiro, né? E para isso nós vamos fazer 2 modalidades de processo seletivo. Nós teremos hoje um monitor que ele vai poder optar entre um processo seletivo de contratação temporária de 24 meses, e aí esse profissional vai trabalhar na escola polo e no recesso, e nós vamos manter, para quem não quer trabalhar na escola polo, o processo seletivo de 10 meses e meio, como já ocorre dentro do município de Estrela. Então, nenhum profissional vai ser obrigado a atuar nessa escola polo. Nós vamos dar a oportunidade para que esse profissional tenha um contrato de 24 meses, dando mais estabilidade para esse profissional, né, dando a garantia de que ele vai ter a contratação por 2 anos, e nós vamos dar a oportunidade para as famílias, que muitas vezes têm que deixar metade do seu salário com alguém durante o mês de janeiro para ter os seus filhos bem cuidados. Nós vamos dar a tranquilidade dele poder trabalhar sossegado, sendo que eles vão estar sendo muito bem cuidados dentro da nossa rede de educação. E fazendo esse contrato mais ampliado de 24 meses, nós também acabaremos com recesso escolar, né? Que também é outra demanda nas creches, então, né? Só das EMEIs, né? Só das EMEIs. Nós acabaremos com o recesso nas EMEIs, assim como é no município de Teutônia, assim como é no município de Lajeado e assim como é na iniciativa privada. Pensando novamente nas crianças, mas também naquele pai, naquela mãe que também não tem férias no mês de julho e precisa muitas vezes ou faltar o seu serviço ou pagar alguém para cuidar do seu filho, da sua filha. E aquilo que a Mary trouxe aqui de Teutônia, que é o SEMIAR, que será esse centro multidisciplinar, é para aquela criança que muitas vezes aquele monitor, aquele professor percebe uma dificuldade no aprendizado, né? Ela vai poder passar pelo atendimento do SEMIAR, pelo centro multidisciplinar, que vai fazer o acolhimento da criança, sim, mas também vai fazer o acolhimento da mãe, do pai, né? Muitas vezes aquela criança vai desenvolver um prodiagnóstico de autismo. Como aquele pai e aquela mãe vão interpretar isso? Então, esse atendimento psicológico, esse suporte, né? Esse suporte, esse atendimento psicológico, ele é muito importante para a criança, sim, mas para o pai e para a mãe também. E também vai ajudar na formação daquele monitor que vai acompanhar aquela criança durante a vida letiva dela, né? Então, esse centro multidisciplinar que está no nosso plano de governo, ou seja, é um compromisso da nossa gestão a partir de 1º de janeiro, vai sair do papel e será para fazer esse elo entre a escola e muitas vezes a APAE, dando a base para a família. Vocês têm também no plano de governo a reorganização do contraturno unificado e a possibilidade de pactuar uma escola em tempo integral. Isso é importante. Muitos confundem, né, o que é turno inverso e o que é escola em tempo integral. Escola em tempo integral é uma coisa, né, um programa do governo federal, e contraturno é o antigo Mais Educação, né? Então, o contraturno ele é custeado pelo recurso livre do município, e a escola em tempo integral, ela tem um programa do governo federal. Estrela pactuou uma escola, a La Salle, lá no interior. A gente entende que se a gente for pegar a diretriz desse programa, dessa política, ela é para crianças
que estão em vulnerabilidade social ou que a gente precisa dar uma desenvolvida melhor na aprendizagem. Nós entendemos que teríamos escola no município, uma Odilo Afonso Tomé, porque isso vem recurso do governo federal. Então, assim, provavelmente já foi pactuado a segunda chance que tinha, tá? Então, teremos que rever e ver se a gente consegue que mais escolas se beneficiam deste programa. Turniverso Unificado, hoje nós temos o SESI, que tem uma parceria com a Prefeitura de Estrela. Então, assim, o meu filho é um que vai no SESI. E aí, quando a gente vai falar em unificar a educação e unificar um contraturno, é de toda a rede ter robótica, por exemplo, né? Porque a gente sabe que o SESI ele trabalha num nível de contraturno que se diferencia de fato, né? Mas que tanto a criança que vai na Cônego ou aquela que vai lá na Odilo Afonso Tomé, que ela tem os mesmos benefícios. Como faremos isso, a gente ainda não sabe, porque precisa ver o que tem de recurso, né? De dinheiro em caixa. Mas a minha ideia do João é que todas as crianças tenham robóticas, que todas comam uma lasanha, né? Nós queremos já, depois vai entrar a pauta agricultura, né? Hoje tem a questão da agricultura familiar, e aí é muito importante na educação a questão dessa parceria, né? De cuidar da alimentação das crianças por meio, incentivando essa questão da agricultura familiar. Hoje os relatos que a gente tem, né, João, é que a bolacha de água e sal e suco, né? Claro que tem a cozinha central que não está funcionando, mas a gente também quer olhar para isso. Então é que toda a rede coma lasanha. Nesse sentido que tá? Ter os mesmos recursos, porque o dinheiro ele é único para todo o município. Bem, falamos de saúde e educação, que são duas pastas que têm, inclusive, percentual mínimo de investimento. Vamos para a parte de desenvolvimento econômico e começamos por agricultura e meio ambiente. Quais são os principais projetos da dupla? Bom, a agricultura hoje é o grande vetor de desenvolvimento não só do município de Estrela, mas de toda a nossa região, né? No município de Estrela, ele representa 34,5% de toda a arrecadação, né, advém do nosso agronegócio. E o fato e ele é muito transparente, que o investimento, a contrapartida que o poder público tem dado é muito aquém daquilo que se merece, né? Muitas promessas foram feitas pela atual gestão e o fato é que foram feitas muito poucas entregas, né? Nós temos que criar, em primeiro momento, um cronograma de manutenção dessas estradas. Hoje, estradas onde passa grande parte da capacidade produtiva do nosso município de Estrela, seja em suínos, seja aves, estão extremamente esburacadas, né, com acesso aos produtores, com muita dificuldade. A gente sabe que passa e transita caminhões pesadíssimos ali, então não se valoriza o produtor rural referente àquilo que ele dá de contrapartida para o município. É o mínimo que nós podemos fazer. Nós temos uma lei de incentivo hoje à indústria, comércio e serviços, e a gente tem que criar uma ferramenta para que essas leis de incentivo também se tornem mais facilitadas para o produtor rural, para o agronegócio. A gente percebe municípios como Marques de Souza, por exemplo, que tem incentivado muito mais o agronegócio e tem se beneficiado muito disso, né? A gente entende hoje que, por exemplo, para se colocar um aviário DARC, o retorno para o município sobre o investimento que ele faz, por exemplo, a fazer uma terraplanagem, às vezes é de 8 a 10 meses. Então é muito significativo, nós temos que trabalhar isso. Nós tivemos também, dentro do nosso interior, escolas atingidas pela enchente, por exemplo, no Arroio do Ouro, que nós queremos sim fazer com que ela volte a funcionar, se não na mesma infraestrutura, numa infraestrutura em que o governo federal aporte o recurso, mas tem que voltar a operar, né? Nós entendemos que o agronegócio, do jeito que ele está sendo conduzido, com um plano diretor hoje, que permite a construção de loteamentos, inclusive em qualquer lugar, tem prejudicado e muito a produção rural, a ampliação
de áreas plantadas, por exemplo, ampliação de chiqueirões, ampliação de aviários, porque muitas vezes se coloca um loteamento numa zona que deveria ser de produção, aquele agricultor resolve no seu domingo, ou no seu final de semana, ou no seu dia de trabalho, adubar a terra e ele já é ovacionado por uma série de reclamações dentro da Secretaria de Meio Ambiente pelo cheiro. Então nós temos que trabalhar o crescimento organizado do nosso município. Eu sei que essa é uma pergunta depois, né? Mas o plano diretor ele é importante para o desenvolvimento do agronegócio. Relacionado ao meio ambiente, nós temos desafios muito grandes com a enchente, né? Nós temos que fazer o replantio das árvores que caíram, que foram devastadas em função da enchente, mas um ponto principal dentro da Secretaria de Meio Ambiente é a valorização daqueles profissionais concursados que são extremamente capacitados, né? E nós queremos colocar dentro da direção da Secretaria de Meio Ambiente um profissional realmente formado na área e que vai ter o comprometimento com políticas públicas e não com uma política de governo momentânea, né? Voltando a frisar, só para a gente fazer um apanhado, a valorização do nosso produtor rural com mais do que ele vem pagando hoje, e a gente percebe que se gasta mais em shows, mais em marketing, mais em publicidade do que se dá de incentivo ao produtor rural. Não se precisa fazer uma festa para se entregar um cheque enorme para o nosso produtor, ele nem gosta disso. Ele quer ter o seu acesso bem feito, ele quer que se coloque saibro, se coloque brita na sua estrada, ele quer ter uma estrada em que ele possa escoar a sua produção de maneira em que ele não vai ficar com o caminhão dele estragado. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para isso acontecer é colocar as contas em ordem. Estrela hoje é um município que tem uma dívida de 27 milhões de reais. E temos que ter muita responsabilidade quando a gente assumir essa gestão para que a gente efetivamente enxugue a máquina pública e volte a incentivar quem tanto traz retorno, mas também para quem faz a qualidade de vida do nosso município ser tão boa como é o produtor rural. Quanto à questão de capacitação, vocês falam aqui trabalhar em parceria com a Emater e Colégio Teutônia. Eu ia dizer agora, isso surgiu, isso foi um pedido, na verdade, tá? Tem muitos agricultores preocupados com a questão da sucessão familiar, né? E aí a gente sabe que os jovens, eles não têm incentivo nenhum para permanecer. Muito pelo contrário, né? E sempre é um desejo meu e do João, porque de fato nós queremos que os nossos filhos permaneçam em Estrela. Aí nós estamos falando, nós moramos os dois na área urbana, né? E aí quando a gente vai para a área rural, isso é uma preocupação muito maior, porque tem uma faixa etária ali que ainda está na lida no dia a dia, mas que já está pensando assim, meu Deus, e com quem vou deixar isso aqui? Então, precisa buscar um apoio, uma parceria com a Emater e com o Colégio Teutônia, para a gente olhar também para isso e deixar o nosso agricultor ali, aquela pessoa que tocou por 50 anos, muitas vezes, o negócio, né, mais tranquila. Então, assim, 2 jovens aqui, né, claro que a gente vai incentivar que os filhos tomem contas e que deem continuidade naquilo que os seus pais. Pois não. O meu padrasto implementou, enquanto secretário de Agricultura, um projeto muito bacana, que inclusive foi premiado na Assembleia Legislativa, que é para incentivar a manutenção do jovem no campo, que é o pagamento dos juros para financiamentos feito por jovens no campo, né? E a gente percebe hoje, caminhando pelo nosso interior, que aquelas propriedades onde o jovem, onde os filhos permaneceram no campo, foram as que tiveram o maior desenvolvimento, né? Porque aí o pai investe, porque aí há continuidade naquele processo. E a gente percebe hoje grandes empresas dentro do meio rural, com patrimônio milionário dentro do município de Estrela. Um grande problema que essas comunidades enfrentam também é a falta de segurança, né? Houveram promessas de patrulha rural, que já acabou, porque perdemos o 40º Batalhão aqui para o município de Teutônia, em função da enchente, né? Houveram promessas de câmeras de monitoramento no governo Marcarini, de instalação de câmeras de monitoramento nas principais vias do interior, coisas que não se concretizaram. Novamente, promessas sem entregas.
Então, é um compromisso que a gente tem de trazer mais segurança para o campo, né? Hoje, a gente pretende implementar a instalação dessas câmeras de monitoramento com as principais vias do município, mas criar uma central de monitoramento regional, né? Nós trabalhando com uma central de monitoramento regional, nós vamos conseguir comprar softwares de análise de inteligência, inclusive com inteligência artificial, para poder mapear se aquela pessoa que está dentro daquele veículo é um criminoso ou não, para poder fazer o atendimento. E um outro ponto que a gente pretende fazer dentro da área rural é a volta do georreferenciamento rural. O georreferenciamento, ele é muito importante para a segurança pública, sim, né? Para dar um rápido atendimento para aquela família que porventura tenha sido assaltada, mas eu entendo, no meu ponto de vista, o mais importante é quando se trata de saúde. Porque às vezes a pessoa está tendo um mal súbito, ela está tendo um infarto, e aquele minuto em que a ambulância chega naquela família pode ser a diferença entre ele estar vivo ou não. Então a gente precisa dar sequência. Hoje tem em torno de 700 famílias cadastradas no georreferenciamento rural, quando deveriam ter mais de 1.500 famílias. Então nós pretendemos dar continuidade ao georreferenciamento rural, a instalação das câmeras de monitoramento nas principais entradas e saídas das nossas comunidades também é outro ponto importante para valorizar e dar mais segurança para quem produz. Ainda nessa área do desenvolvimento econômico, indústria e comércio, que foram bastante afetados também por conta das enchentes, quais são os projetos que vocês têm para essas áreas? É uma pergunta muito importante. Eu sou o autor da Lei da Liberdade Econômica, né? Eu fiz meu primeiro CNPJ muito jovem ainda, né? Eu fui empresário muito jovem, fui diretor da Câmara de Indústria e Comércio durante 10 anos, então eu tenho uma parceria, vínculo muito forte com a Cassis, no nosso município de Estrela. Isso muito me orgulha, tudo aquilo que eu consegui ajudar a entidade e o município de Estrela enquanto diretor da Cassis. Fui o autor da Lei da Liberdade Econômica, mudei código tributário para incentivar a construção civil, o que é o terceiro maior empregador em todo o Brasil, né? E nós temos que flexibilizar e facilitar. E para isso a gente precisa digitalizar, né? Hoje a Prefeitura Municipal criou a CEITEC. Você imagina, a Prefeitura acha que tem a capacidade de ensinar alguém sobre tecnologia. Uma prefeitura que ainda tem um protocolo totalmente analógico, com processos altamente ainda arcaicos, né? Não tem a capacidade nenhuma de ensinar grandes empresas a como conduzir a sua rotina, muito menos como se digitalizar ou uma startup. Então a gente tem que deixar isso para quem sabe fazer, que é a iniciativa privada. Mas nós temos que digitalizar a prefeitura para que ela entre no século XXI de fato, né? E isso passa por várias áreas, né? Nós tivemos a enchente de setembro, para vocês terem uma ideia, a enchente de setembro que abalou e destruiu muitas casas, e nós temos pessoas que deram entrada, e eu conheço algumas, que deram entrada para a construção de moradias em janeiro, para permissão para construir essa moradia em janeiro, e até o mês passado ainda não tinham recebido uma simples autorização. Então a digitalização dos processos ela vai ser importante para que aquela empresa não tenha que esperar 3, 4, 5 meses um alvará para a construção do seu pavilhão, para a abertura da sua empresa, ou muitas vezes pagando o aluguel e não podendo operar porque a prefeitura tem demora na liberação dos requisitos mínimos para que ela volte a operar. Por ter todo esse envolvimento com a iniciativa privada, eu tenho uma visão muito clara de que nós temos que digitalizar esses processos e flexibilizar cada vez mais, desburocratizar uma administração pública que é tão pesada. Agora estão aprovando o Código Tributário, né, a reforma tributária. É importante destacar que o município de Estrela tinha uma das mais altas cargas tributárias dentro de outros municípios do Vale do Taquari. Isso é importante se destacar também. Inclusive, em 2017, isso aconteceu, né? Então, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira mais eficiente. Para vocês terem uma ideia, na construção civil,
A construção civil, a gente contrata, às vezes, profissionais de vários estados do município, de vários estados do Brasil, para que se faça projetos. E hoje, um arquiteto, para fazer uma simples alteração, ele tem que se dirigir até o município. Hoje, para uma pessoa fazer uma simples poda de árvore, ele tem que ir, pegar um ônibus lá do Nova Morada, às vezes, e se dirigir até o município. A gente tem que ter a digitalização para facilitar a vida, não só do morador, mas também de quem quer empreender. Depois que nós tivemos o grande desastre de maio, as empresas perceberam que é muito melhor estar do lado de Porto Alegre, né, do lado de cá do rio Taquari. Quando a ponte do rio Taquari quase caiu, as empresas perceberam que era muito mais vantagem estar do lado de cá. Só que o que a gente viu não é essas empresas indo para a Estrela, como seria o caminho natural. A gente viu essas empresas saindo de Estrela e vindo para Teutônia, indo para Vila Nova, indo para Bom Retiro do Sul. Por que isso aconteceu? Porque nós temos um plano diretor arcaico, porque nós temos uma prefeitura analógica, porque nós temos um prefeito sem credibilidade que promete e não entrega. Então, no nosso governo, nós vamos digitalizar os processos, nós vamos desburocratizar para que essas empresas venham para cá e nós vamos trabalhar com a qualificação da mão de obra, que será um ponto fundamental para atrair essa mão de obra, para atrair essas empresas. Nós pretendemos montar parceria e reforçar a Escola de Ensino Profissional de Estrela, que já atendeu 12 municípios de toda a região, né, e hoje não consegue ampliar o seu quadro de cursos, né, em função da negativa da SEDUC. Isso é importante destacar. Nós temos uma escola estadual de ensino profissional que tem que ser incentivada a abrir novos cursos. Nós temos hoje o Martin Luther também, que oferece cursos novos e com a agilidade que se tem na iniciativa privada, nós podemos trabalhar com a escola técnica do Martin Luther para inclusive, trabalhar com cursos in company dentro das empresas, atendendo a necessidade das empresas de uma maneira, às vezes, muito mais rápida que o poder público tem. Então, a gente pretende firmar parcerias com a entidade privada para qualificar a mão de obra e ser um atrativo ainda maior para que as empresas venham a se instalar dentro do município de Estrela. Um ponto importante, a gente teve a reunião na Cassis, é que nós pretendemos, em parceria com a entidade, com a Cassis e com outras forças vivas do município, criar um centro de eventos fora da enchente para que se realize feiras como a Multifeira com toda a segurança e com todo o esplendor que elas merecem, né? A criação de um centro de eventos para uma entidade como a Cassis, mas também que vai poder ser um centro de jogos, né, para atender a SMEL, para atender as comunidades, vai ser importante. Hoje a Multifeira é uma das maiores feiras do interior do estado do Rio Grande do Sul, tem crescido feira após feira, né, e é nossa obrigação, enquanto poder público, incentivar com que ela avance ainda mais e seja esse vetor de desenvolvimento não só de Estrela, mas do Vale do Taquari. Bem, nós estamos com a sabatina, com os candidatos a prefeito João Agostinho Brown, vice Rosemary da Silva Franco. Temos ainda 5 temáticas, pouco mais de 27 minutos, e agora nós pulamos para a segurança pública. Vocês já mencionaram um pouco sobre a questão do batalhão, mas que outros projetos estão na mira de vocês para a segurança pública? Lucas, infelizmente, por uma falta de investimento, nos últimos 12 anos, né, do poder público em relação à segurança, um verdadeiro descaso com a segurança pública, né, porque ninguém pode dizer que o batalhão da Brigada Militar não pegava enchente. Todo mundo sabia que aquela área pegava enchente. Então, nos últimos 12 anos não se fez absolutamente nada, na gestão Rafael não se fez nada, na gestão Omar Carini não se fez nada, e hoje a gente, de fato, perdeu o 40º Batalhão de Policiamento para a cidade de Teutônia, o que significou 18 policiais militares a menos no município de Estrela. É importante que se diga, esses são os fatos, né? O governo Rafael Malman não fez absolutamente nada, o governo Omar Carini não moveu uma palha para que esse batalhão ficasse no nosso município, e hoje nós temos um efetivo de 18 policiais a menos, o que acabou impactando na perda da patrulha rural, né? Hoje nós não temos mais a patrulha rural
Isso é um reflexo já da saída desse 40º Batalhão do município de Estrela. Em torno de 40% das câmeras de monitoramento no município de Estrela não estão funcionando. Elas não têm mais um contrato de manutenção com a iniciativa privada, como se teve no passado. Então, essas câmeras de monitoramento que foram, em grande maioria, atingidas pela enchente, já não estão mais operando. Né? Isso é muito grave. O trânsito também tem sido um problema caótico dentro do município de Estrela, né? Que tem impactado severamente o desenvolvimento da nossa cidade. E a gente pretende atuar na questão da mobilidade também. Mas em relação à segurança pública, o PP, o Partido Progressista, é o segundo maior partido na Assembleia Legislativa. É a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa. Nós temos 3 deputados federais, um senador da República, então nós vamos brigar, sim, para que o 40º Batalhão volte para o município de Estrela. Né? E a Mary vai falar um pouco sobre a questão. E eu vou fazer de tudo para que se tenha uma delegacia da mulher. Porque eu ainda não me conformo por que nós não temos a sede da Polícia Federal em Estrela. E se teve oportunidade e não se foi adiante para conseguir isso, né? Quem me conhece sabe que eu vivo na prática, eu convivo, na verdade, com a segurança, né? Perdemos uma oportunidade de ter uma polícia rodoviária na nossa cidade, né? E é importante destacar, assim, e a gente vai falar de saúde mental, falamos antes, né? Por que não temos uma delegacia da mulher, uma delegacia que vai cuidar do nosso adolescente? Porque quando se pensa em segurança, ele é muito mais amplo, né? Tu pensa trânsito, tu pensa saúde, tu pensa a segurança alimentar, então precisa olhar para isso. E eu já combinei com o João que a gente vai buscar ter também uma delegacia da mulher em Estrela. Vocês mencionaram a questão da mobilidade do trânsito, né? Acredito que podemos seguir nessa área falando um pouco das obras e quais alternativas vocês enxergam para essa situação do trânsito, né, que tem aí essa dificuldade de acesso hoje. Essa é uma pergunta muito pertinente e o nosso plano de governo traz algumas das obras que nós pretendemos implementar, né? Nós ficamos esperando durante muitos anos e acreditando que o governo do estado faria a rotatória da Boa União. Esses dias, inclusive, eu compartilhei na minha rede social o aniversário de 10 anos da promessa da rotatória da Boa União. Né, o atual prefeito, na campanha passada, fez um vídeo lá onde deveria ser a rotatória, dizendo que pela boa relação que ele tinha com o governo do estado, sairia a rotatória. Até hoje não saiu nada, o fato é esse, né? Nós não podemos ficar esperando e achando que o governo do estado vai investir, né? E a gente tem que fazer como o município de Lajeado, com recursos próprios e em contrapartida pegando áreas de terra dentro do município de Estrela, e o estado tem sim áreas nobres dentro do município de Estrela que são do estado e nós podemos pegar em contrapartida a esse investimento nas obras de infraestrutura. Nós temos algumas obras de infraestrutura que são importantíssimas. A primeira é sim a rotatória da Boa União, a duplicação daquela ponte que leva da Avenida Rio Branco, da rodoviária antiga até a Boa União, ela é muito importante. Nós pretendemos criar uma elevada reabrindo a White Martins, que foi fechada pela CCR, e isso vai ajudar com que nós não tenhamos mais só 2 entradas e saídas dentro do nosso município de Estrela. Nós pretendemos urgentemente concluir a ponte da São José. É inacreditável que tenha sido feito uma obra com o descaso como foi feita essa ponte da São José, com 2 anos uma obra parada, uma comunidade de imigrante, de Colinas, de Costão, de São José, se direcionando para Lajeado, gastando em Lajeado, quando deveriam estar gastando no nosso município de Estrela. Nós perdemos muito com isso, muito mesmo. A gente vai concluir a ponte da São José com a maior agilidade possível. E outro ponto importante é ali na região que conecta o bairro Alto da Bronze com imigrantes. Estrela vai crescer para 2 eixos principais. Nós teremos a Trans-Santa Rita e a BR-386 e a 453, a Rota do Sol. São 2 eixos de desenvolvimento muito importantes. Então, as famílias, os loteamentos, as indústrias que estiverem, por exemplo, nesse eixo da Trans-Santa Rita, ele vai poder se deslocar
pelo anel viário que a gente vai criar ali na conexão do Alto da Bronze com o bairro Imigrantes, concluindo o asfalto, que também era a promessa de campanha do atual prefeito, e fazendo a nova ponte que vai ligar ali o Imigrantes com o Alto da Bronze. Isso vai ser importante quando esse anel viário estiver pronto e a elevada, criar ainda mais uma saída para o município de Estrela e melhorar ainda mais a mobilidade urbana dentro do município. Nós vamos tirar urgentemente a sinaleira que foi colocada ali na escola profissionalizante, né? Não tem mais aquela sinaleira, infelizmente ela não deu certo, eu até acho que a intenção foi boa, mas a gente muitas vezes tem que saber admitir. Não deu certo, né? Aquela sinaleira tem causado acidentes graves, inclusive. Pessoas, mulheres já foram atropeladas ali. Então a gente tem que voltar ao sistema de rotatória ali naquele ponto da Coronel Missner, né? Onde se tinha uma rotatória, vai voltar a ter uma rotatória para dar mais segurança e agilidade no fluxo. Hoje tem causado muito congestionamento. E essa sinaleira, eu pretendo instalá-la ali no loteamento popular. Na entrada, né? Na entrada do loteamento popular. A entrada do loteamento popular hoje, eu não sei como não morre mais gente, porque é muito perigoso. Então a gente pretende readequar essa sinaleira, remanejar essa sinaleira para que ela dê mais segurança para o loteamento popular e para o Pinheiros, para a entrada e saída daqueles bairros, dando mais segurança àquelas comunidades. Inclusive é importante destacar que essas obras, essa semana mesmo, deu um acidente gravíssimo com um caminhão aonde deveria ter uma rotatória na Bonião. Esses problemas, quando a gente parar e tirar a bunda da cadeira e achar que o governo do estado tem a responsabilidade de fazer tudo, não vão mais acontecer. Agora, voltando um pouco ao nosso cronograma, quais são as ações na cultura e no turismo? Vocês falaram bastante do esporte, que também tem relação com isso, né? Se vocês puderem, então, dar mais detalhes sobre a cultura e o turismo. Quando nós desmembrarmos a cultura, turismo da SMEL, vai ter um orçamento maior. A primeira coisa é dizer que nós não vamos mais ter shows nacionais com investimento faraônico, né? Nós vamos investir, sim, em artistas locais. Com aquele dinheiro que se gastou, por exemplo, com o show de Fafá de Belém, com o show de Padre, nós poderíamos ter feito um festival de música com músicos locais dentro do município, inclusive em parceria com a Acerva, né, que tanto ajuda o município de Estrela. Então isso não vai mais voltar a acontecer. Uma grande mudança que nós faremos a nível de cultura e turismo é o Natal. O Natal na modalidade que a Karine Schwingel criou nunca mais vai acontecer. Não vai mais acontecer. Aquilo era um desperdício de recurso público que não gerava emprego nenhum dentro da nossa comunidade, porque ele gerava ele levava toda a comunidade para o Parcão, onde a pessoa ia lá comer um pastel e um cachorro quente, enquanto o comerciante, o empresário, ficava com o seu estabelecimento aberto até as 21 horas, até as 22 horas, as moscas, porque o turista acabava se direcionando para o Parque Princesa do Vale para assistir às atrações. Então, todo o investimento em cultura e turismo, todo o dinheiro que é do cidadão, ele tem que ter um viés de geração de emprego e renda dentro do município de Estrela. Se a gente for aportar um recurso no Natal, e nós vamos sim fazer um Natal lindíssimo no município de Estrela, mas as atrações principais ficarão centralizadas. Grande parte dos shows ficarão no centro da cidade, ficarão nos bairros da cidade, onde o comércio existe, onde o comércio vai vender e vai atender os turistas do nosso município, assim gerando emprego, renda, para que a gente possa reinvestir esse recurso ainda mais dentro do nosso município. Então, todo investimento em cultura e em turismo tem que ter um viés de sustentabilidade e de geração de emprego e renda. Essa é uma das principais diferenças entre quem está se colocando à disposição. São gestões populistas que não entendem nada de desenvolvimento econômico e a nossa proposta. João, acho que é importante trazer isso, né? Que a nossa ideia é fortalecer os grupos que já existem, os clubes que já existem em Estrela, né? E assim, a gente sabe que tem recurso do governo estadual, do governo federal, para promover ações dentro do município. Só que assim, não
não se vai atrás do dinheiro, se gasta de outras pastas, talvez, porque, claro, tem que apresentar projeto, né? Então, a nossa ideia é fortalecer os laços com as entidades que já tem no município, que a gente consiga buscar recurso para investir, né? E também, assim, é bem importante dizer que a parte da cultura, tem a Casa de Cultura em Estrela, a gente também quer fomentar que eles vão compor o contraturno que a gente também está pensando. A gente quer fomentar a parte cultural para trazer isso para dentro do nosso contraturno, porque o pessoal lá tem muitos projetos legais que ficam só dentro da Casa de Cultura, que precisa expandir para fora. Bem, nós temos ainda mais 2 questões, e a penúltima questão, ela talvez é uma das que vocês já mencionaram um pouco, mas ela é uma das mais importantes para muitos municípios que sofreram com a catástrofe, como é o caso de Estrela. Revisão de plano diretor. Vocês pretendem revisar dentro do mandato o plano? Lucas, o plano diretor ele foi revisado a última vez em 2006. 2006, né? Infelizmente, nós perdemos grande parte, ou muitos estrelenses para outros municípios onde se tinha mais oferta de moradia. E por que isso acontece? Hoje nós temos um plano diretor que inibe o investimento privado dentro do nosso município. Para vocês terem um efeito de comparação, hoje em Lajeado, o mínimo que se constrói é 50% mais do que em Estrela. Então, um terreno, vamos imaginar um terreno simples. No mesmo terreno em Lajeado se constrói 50% a mais. Às vezes, em determinados bairros, se constrói 3 vezes mais do que em Estrela, no mesmo tipo de terreno. Porque o índice construtivo em Lajeado é muito maior. O plano diretor de Lajeado é muito mais atualizado. Ele já foi revisto, ele já foi atualizado. E em que isso se reflete? Para vocês terem um efeito de comparação, em Lajeado, no ano passado, se investiram 500 milhões de reais na construção civil. 500 milhões de reais, meio bilhão de reais foi o investimento da construção no município de Lajeado. Sabe quanto foi em Estrela? 30 milhões. 30 milhões. Por que as empresas vão investir em Lajeado? Aonde? Nós temos um modelo de entrada de documentos totalmente analógico, onde nós temos uma prefeitura que não é digital, que demora para entregar a documentação e principalmente com um plano diretor totalmente defasado que inibe o investimento privado dentro da nossa comunidade. Esse é um ponto inicial. Nós temos que tornar a cidade de Estrela atrativa para que as empresas invistam aqui, para que as empresas queiram construir edifícios aqui. Né? Hoje nós temos um déficit muito grande de habitações populares e o programa Minha Casa Minha Vida, que já existe em Lajeado, porque lá em Lajeado o plano diretor permite que se faça grandes obras num terreno menor, não acontece em Estrela porque o nosso plano diretor é ultrapassado e não se pensou na atualização. Outro ponto importante na mudança do plano diretor é, após as grandes enchentes que nós tivemos nos últimos 12 meses, nós temos que traçar o desenvolvimento organizado do nosso município. Né? Até pouco tempo atrás, nós permitíamos a construção de loteamentos em qualquer zona rural do nosso município, simplesmente porque quem tinha a caneta era o empreendedor. A Secretaria de Planejamento, que é quem deveria ditar a ocupação ordenada do município, não planejava absolutamente nada. Então, nós temos que sentar com a CACIS, com os clubes de serviço, nós temos que sentar com as associações de bairro, conversar com a comunidade Estrela para atualizar esse plano diretor que vai ditar o desenvolvimento da cidade. A gente já sabe que ele vai crescer para a Trans-Santa Rita, para a BR-386, para a Rota do Sol. A conexão com a João Fel ela é fundamental, mas ela precisava ser duplicada para transitar melhor e para a manobra dos caminhões que vão acabar transitando e ocupando aquelas vias. Então nós temos que pensar, bom, a indústria vai se instalar onde? A indústria de transformação aonde? A metal mecânica aonde? Onde vão ficar as creches, as escolas, o posto de saúde?
Pensar a cidade de maneira organizada é o que vai fazer com que ela se desenvolva organicamente. E não simplesmente se fazer o que se fez com o Nova Morada, por exemplo, que se alijou uma comunidade numa região distante do principal centro da cidade, sem uma creche, sem um posto de saúde e sem uma escola, deixando aquela comunidade sem uma pracinha sequer. Aliás, não tinha nenhuma parada de ônibus. Então isso é uma coisa que a gente não pode mais conceber ou deixar que aconteça. O plano diretor ele tem que ser atrativo para o investimento e organizar a cidade, inclusive não prejudicando quem tanto produz aqui, que é o agronegócio. Em relação à cota, né, a cota de construção e estes bairros que foram mais afetados pela enchente. Áreas consolidadas, elas têm direito adquirido, né? A gente não vai mexer, evidentemente, em áreas consolidadas. Hoje, o município de Estrela permite o aluguel social em cota 26, o que é uma irresponsabilidade, né? É uma verdadeira irresponsabilidade, porque a cota 26 a gente sabe que é assim para pegar enchente. Nós temos que trabalhar com uma cota maior, discutindo novamente com a sociedade, e aí o papel das imobiliárias, dos corretores, mas também da Secretaria de Meio Ambiente vai ser fundamental, né? A Cassis vai ser fundamental nesse processo, né, em relação às cotas, mas eu acredito que essa cota vai ter que subir, né? E nós temos que aprender. O município de Bom Retiro do Sul, que é um município à beira do Rio Taquari, praticamente não teve o impacto da enchente, porque lá no passado eles aprenderam que eles tinham que construir a cidade acima do morro, né? E é evidente que Estrela e outros municípios, como Cruzeiro do Sul, também tem que ter esse mesmo aprendizado para que a gente pare de ter tantos prejuízos. Um ponto importante nisso é uma defesa civil técnica, qualificada e com profissionais concursados. Temos que deixar de ter uma defesa civil que seja indicação política. Nós temos que ter uma defesa civil preparada e com um plano de contingência para que quando se tenha desastres como o temporal, ou quando se tenha desastres como a enchente, nós temos um plano de contingência e cada um saiba dar a resposta que precisa para melhor atender e socorrer a nossa comunidade. E vocês falam dessa questão das cotas e o que fazer com as áreas que hoje estão, que sofreram muito, né? A questão do porto, a questão do Marmit, o que fazer com essas áreas? O Porto ele vai passar por uma discussão regional, né? Ele não é uma discussão apenas do município de Estrela, ele está dentro do perímetro do município de Estrela, mas ele tem que passar por uma discussão regional e é isso que a gente pretende fazer a nível de ANVAT, né? Para se criar alguma coisa que faça com que aquilo volte a ter algum tipo de pujança, né? A região do Marmit, ele vai precisar ter uma indenização para aquelas famílias que ali estavam, né? Vai ter que se discutir isso com o governo federal também, de que modo essas famílias serão indenizadas, mas nas zonas onde pegaram enchente, as casas foram destruídas, se tem que criar áreas com parques esponja para que a gente tenha uma diminuição no processo de enchente. Bem, estamos chegando já na nossa reta final, últimos minutos da nossa sabatina. É uma pergunta que a gente fecha e dá a oportunidade dos candidatos falarem diretamente com o eleitor. Por que o eleitor de Estrela deve acreditar que a proposta João Brown e Mary Franco é a melhor para Estrela? Então, eu inicio dizendo que a nossa proposta, ela foi baseada num diagnóstico, num plano detalhado. E as soluções que a gente tem apresentado no nosso plano de governo, elas são viáveis, elas são sustentáveis, elas foram pensadas tecnicamente. E a gente tem muito orgulho, né, João, de apresentar o nosso plano de governo, porque é isso, não se criou do nada a demanda, elas foram pensadas e detalhadas com pessoas técnicas, ouvindo a população. Acho que isso é o que a gente pode trazer de mais legal de caminhar, de trazer, de levar a campanha, o ritmo que a gente está trabalhando, né? E eu acho que uma coisa que é legal também, que quando se tem uma visão clara e detalhada desse plano, a gente sabe que nós somos a única candidatura que tem condições de fazer a mudança de verdade. Acho que é isso, né, João? Um resumo, né? Com certeza, Mary.
Bom, nós vamos ter que ter muita responsabilidade ao assumir a prefeitura municipal, primeiro, para colocar as contas em ordem. Nós tivemos os últimos 12 anos que nos deixaram um município com um fundo de previdência que, no final do ano que vem, vai gerar um passivo muito grande. Nós teremos que aportar muito recurso todos os meses para saldar o déficit previdenciário. Nós temos uma dívida no banco de 27 milhões de reais. É importante se destacar que o primeiro boleto dessa dívida vence em janeiro do ano que vem. Então nós vamos, assim que a gente assumir o município de Estrela, em janeiro do ano que vem, enxugar a máquina pública. Mas não é fazer terra arrasada. Não é fazer terra arrasada. Tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que o atual prefeito conquistou, por exemplo, se efetivamente veio recurso ou virá recurso federal para as escolas, nós iremos continuar as escolas no município. Se vier recurso federal para os postos de saúde, que também foram atingidos, nós iremos concluir os postos de saúde. Tudo o que for bom, nós vamos manter. Mas agora, olhando para as pessoas, caminhando nas ruas do nosso município, escutando a nossa sociedade, Estrela já escolheu que quer uma mudança. Mas uma mudança verdadeira, uma mudança que não vai trazer os mesmos políticos que estavam lá nos últimos 12 anos, que vão continuar fazendo o mesmo estilo de política do pão e circo que se fez nos últimos 12 anos, gastando dinheiro público com shows desnecessários quando nós tínhamos pessoas dormindo em abrigos, gastando dinheiro público em coquetéis para fazer uma simples assinatura de um termo que vai começar uma obra quiçá daqui a meio ano, e não fazendo eventos para efetivamente inaugurar essas obras. Esse é um grande diferencial. Nós queremos sim ter o prazer de, junto com a nossa comunidade, inaugurarmos as obras. Obras importantes para o desenvolvimento do nosso município, como essas obras de infraestrutura que hoje geram um gargalo enorme e afugentam as empresas de se instalar aqui dentro do nosso município de Estrela, e que não foram resolvidas nos últimos 12 anos. As pessoas tiveram a oportunidade de fazer. A grande maioria dos nossos adversários estiveram no governo, tiveram a sua oportunidade de fazer. Eu estive, enquanto vereador, na Câmara desde 2017. Sou autor de 20 projetos de lei, como a Lei da Liberdade Econômica, a lei que determina a instalação de rastreadores dentro dos veículos da prefeitura para que a gente possa efetivamente controlá-los. E me empenhei muito. Tanto eu quanto a Mary, nós não dependemos da política. Nós estamos na política porque eu acredito que Estrela pode e vai voltar a crescer muito mais. Uma Estrela mais pujante depende de governadores que tenham a responsabilidade com os 218 milhões que é o orçamento público na administração do ano que vem. Uma administração que vai parar de encher a máquina de CC porque tem que lotear a prefeitura. Eu e a Mary vamos de chapa pura. Nós não temos compromissos com outros partidos. Nós vamos enxugar a máquina pública exatamente para investir naquilo que é prioridade para o estrelense. A saúde, a educação, a construção das casas para aquelas milhares de famílias que foram atingidas pela enchente. E a gente só vai fazer isso se nós tivermos efetivamente uma mudança. E mudança de verdade dentro do município de Estrela é com João Brown e Mary. Mudança de verdade é 11. Obrigado, candidatos João Brown e Rosemary da Silva Franco. E assim encerramos esta sabatina com os candidatos a prefeito de Estrela.